tarde e seja bem-vindo a mais um Semanário Informativo, um espaço onde fica a conhecer todas as novidades do mundo do voleibol. Vamos agora aos destaques da semana. Os destaques desta semana vão para os jogos que a Vôlei TV levou até si nesta jornada dupla, Braga Vitória e Leixões Porto, e para a disputa de grandes em busca do primeiro lugar, entre o Porto e o PV 2014 Colégio Afanor. E ainda fica a conhecer o derby da capital. Sexta foi dia de derby lisboeta. O Sporting recebeu o Benfica e venceu por 3-1. Melhor do que uma dupla jornada, só mesmo começar na sexta-feira com um derby na capital. O pavilhão João Rocha colocou frente a frente Leoas e Águias para um jogo que foi uma verdadeira montanha-russa de resultados. O primeiro set começou com o Benfica a destacar-se, mas na reta final o marcador sofreu uma reviravolta e o Sporting conseguiu os 2 pontos para a vitória. No segundo parcial, as Águias não deixaram escapar a liderança e fecharam o placar aos 14-25. Mais um set, mais uma reviravolta, um início renhido, com as Águias a construírem lentamente uma vantagem. Mas o Sporting não deu tempo e destruiu logo de seguida, ficando ele com o avanço, que só parou aos 25-21. Quarto set, e desta vez as anfitriãs foram as rainhas do marcador. Sem dar tempo do holofote ao Benfica, apagaram as luzes aos 25-18. Um jogo que foi um verdadeiro espetáculo da modalidade. Tivemos aqui um bom espetáculo, foi um bom serviço também à modalidade, com tanta gente e com um jogo tão competitivo. Nem sempre bem jogado, especialmente no K1, ou seja, na recepção, e depois o passe muito condicionado por isso, mas acho que depois na fase de break as duas equipas fizeram melhor que dia e acima de tudo se viram bem. Feita a apreciação global, João Coelho analisou cada set. Nós não entramos bem no jogo, o nosso primeiro toque demorou muito a aparecer. O Benfica também surgiu aqui a servir muito bem, como tem estado a servir nos últimos jogos, e isso cria-nos muita dificuldade na construção, obrigou os nossos distribuidores a correr muito, tivemos que lutar à procura do primeiro set. Mas eu acho que quando conseguimos aumentar a nossa margem de serviço, eu lembro que no segundo set o Benfica estava a servir quase 10 km a hora médio, mais do que nós, e isso era preocupante. Mas quando conseguimos também entrar com o nosso serviço, pôr o Benfica fora de sistema, cometemos aí menos erros, conseguimos ser a equipa que normalmente somos em transição, e acho que o jogo teve um pouco por aí. Acho que foi um bom espetáculo, obviamente estou muito contente com elas. E erros também fizeram parte da análise do Benfica. Rui Moreira apontou-os como fator para as reviravoltas. Entramos bem no primeiro set, acho que, na minha opinião, perdemos-lo por demérito próprio, não querendo estar a tirar mérito ao Sporting, mas perdemos-lo por demérito próprio, cometemos muitos erros, e é em momentos em que não podíamos errar e em momentos em que estamos à frente do marcador, ou seja, em que a pressão do set está do outro lado, permitimos que o Sporting fosse recuperando a desvantagem no marcador e mais uma vez, porque já não é a primeira vez, perdemos o set nos detalhes, nos momentos finais, por culpa própria. Segundo set claramente superiores, set seguinte Sporting claramente superior. Eu acho que o resumo é muito simples, a diferença no marcador, quer dizer, tirando aqui um primeiro set em que é o marcador final acaba por ser mais um bocadinho mais equilibrado, os 3 sets seguintes são desnivelados e espelham a superioridade de cada uma das equipas nesses mesmos sets. Já a capitã do Benfica destacou a falta de consistência. Começamos o jogo muito bem, agressivos no serviço, utilizando a estratégia que nos foi solicitada. Depois, ao longo do jogo, fomos perdendo essa consistência, o que ajudou a equipa do Sporting a crescer e então fomos caindo daqui para lá, as coisas começaram a andar errado. Não conseguimos jogar, colocar em prática aquilo que treinamos. Vanessa Paquete revela o verdadeiro motivo da reviravolta e triunfo do Sporting. O serviço ajudou-nos, acalmámos ali um pouquinho na recepção, o que permitiu jogar e atacar com mais qualidade, mas na minha opinião foi o coração que fez diferença, fazermos ponto atrás de ponto e os adeptos estarem connosco, e isso dá mais garra, por isso eu acho que sem dúvida foi o coração e a alma e o querer de ganhar este jogo. O treinador do Sporting reforçou e revelou os outros princípios que estão por trás da vitória. Nós temos aqui 4 princípios há 6, 7 anos que são coragem, empatia, amor pelo que fazemos e comunicação. E esta parte aqui da coragem tem muito a ver com os valores do Sporting, e nós, quando não temos os mesmos
temos argumentos, quando temos gente lesionada, a primeira coisa que temos de fazer é lutar, como na vida, e depois tentamos ir pondo algum conforto nas coisas e aquilo que é a nossa capacidade criativa e tudo isso, mas se não houver trabalho, se não houver essa capacidade de luta, e isso tem sido difícil com tantas lesões, com algum desânimo, mas elas têm conseguido voltar, e estão de parabéns por isso, e este é o espírito que temos que levar até ao fim da época, porque também é o espírito de Sporting, é isso que temos que fazer. Feita a análise, resta apenas falar de um elemento que, segundo o Sporting, fez a diferença. Primeiro, muito contente com os sportinguistas todos que vieram aqui. Nunca nos faltam com o apoio, mas é mais um dia e temos que lhes agradecer. Volto a dizer, isto é para eles. Se não houvesse adeptos, não havia Sporting. Sem dúvida que o apoio dos nossos adeptos é um elemento muito importante, porque jogar uma sexta-feira contra o Benfica e sem apoio seria muito difícil, porque é uma equipa muito difícil de vencer, que cria muitas dificuldades, e o apoio aqui dos adeptos foi incrível. Muito obrigada por terem vindo. O Benfica também falou da importância do 7º jogador e os próximos passos para o campeonato. Temos de preparar um bocadinho melhor, mas agora é limpar a cabeça, e domingo temos mais um jogo agora em casa, e espero que os adeptos nos venham apoiar para continuar a lutar pelo campeonato. E agora é levantar a cabeça, temos agora mais um jogo no domingo, estamos no mesmo lugar, com agora os objetivos são os mesmos, perdemos aqui hoje, mas no domingo já tem um jogo para ganhar. O Sporting também falou dos objetivos e da importância deste jogo para os cumprir. Este jogo era crucial, porque, como disse, estamos numa fase muito decisiva, cada jogo é uma final, e ganhar contra o Benfica, num jogo que sabíamos que se perdêssemos ia-nos complicar a vida, e conseguirmos vencer, dá-nos um gás para os próximos jogos que vêm aí. Sim, queremos estar pelo 4º ano consecutivo, porque isso também mostra que o projeto está sólido e funciona, mas são mais 3 finais. O campeonato é ultra competitivo. Na semana passada, o Guimarães, que nas últimas 7 jornadas tinha 7 jogos com o Porto, tinha perdido um 7, de repente ganhou 3-1, e portanto quer dizer que toda a gente pode ganhar a toda a gente, quer dizer que as coisas podem mudar rapidamente, e portanto são 3 finais. Imprevisibilidade é a palavra que define este campeonato. Enquanto o Benfica manteve o lugar de bronze ao vencer o Fiães, o Sporting saiu dos 4 primeiros ao perder frente ao Vitória. As Leoas têm agora 2 jornadas para garantir um lugar na Taça Elite. No sábado, a Vôlei TV transmitiu o Derby Minhoto, onde as conquistadoras triunfaram por 3-0 frente às guerreiras. Março começou da melhor forma. Além de uma dupla jornada, ainda recebeu um derby minhoto. O privilegiado, ou melhor, a privilegiada, foi a Arena de Braga, que, a fazer jus ao nome, recebeu um verdadeiro combate entre guerreiras e conquistadoras. Não fosse o jogo já por si emocionante, as conquistadoras estavam a uma vitória do 4º lugar. Sem pressões e com o bloco e a defesa a serem determinantes, o Vitória controlou o início do jogo. A escalarem a passos largos no marcador e sem resposta do Braga, conquistaram rapidamente 6 pontos de diferença. Mas momentos de desconcentração e erros das conquistadoras levaram a um equilíbrio do set. Heller Andrade juntou a equipa e foi o suficiente para reconquistarem o marcador, com Margarida Maia a ser decisiva para esta reviravolta. Raíssa Kassamá foi a atleta que abriu o marcador e tratou também de o fechar aos 25-19. Se o primeiro set começou calmo, o mesmo não se aplica ao segundo parcial. Disputado ponto a ponto, as emoções ficaram à flor da pele, com uma equipa a correr atrás da outra. A não gostar desta corrida e com o marcador a ser implacável, o orientador do Vitória pediu o time-out. Depois de explicada a estratégia, os blocos foram a estrela e, a contar com uma ajudinha do Braga, as conquistadoras voltaram a ganhar mais um set, desta vez aos 25-22. Depois de trocas e realinhamentos em campo, as atletas estavam prontas e com as mãos no ar para receber o terceiro set. Parcial, que foi um misto. Começou renhido, à semelhança do segundo set, mas logo as visitantes alcançaram uma vantagem como no primeiro parcial. A avistar uma aproximação do Braga, colocou a Azul Benítez e Tânia Oliveira no lugar de Jéssica Miranda e Célia Almeida. Maia voltou a ser decisiva e distanciou uma vez mais as equipas. Com uma vantagem de 4 pontos, Heller Andrade fez a substituição. Rui Oliveira aproveitou o pedido e também mudou o 6 em campo. Com a entrada de Abi, os pontos do marcador também começaram a entrar no lado do Braga e a partida equilibrou aos 20. Ao ter a oportunidade de servir, o orientador do Vitória colocou Giorgi no lugar de Kassamá e a conquistadora cumpriu o plano. Gomes, a melhor pontuadora do set, congelou o marcador aos 21-25. A ser decisiva em muitos momentos e a melhor pontuadora em campo, juntamente com Margarida Maia, Leonor Coelho foi eleita a melhor jogadora em campo. A união e o apoio da equipa são um grande destaque para a jogadora. Desde que o jogo começou nós demos tudo,
lutámos por cada bola como se fosse a última e mantivemos-nos unidas todos os sets e todo o jogo, e acho que isso foi mais importante, apesar de termos perdido. Tenho que agradecer à equipa, porque sem ela isto não conseguiria ganhar este prémio, não é? Agradecer-lhes porque em todo o processo sempre acreditaram em mim e sempre me deram um certo valor, e agradecer-lhes imenso porque este prémio é para elas, sem dúvida, e para os treinadores também. O treinador do Braga confessou que a assertividade no serviço foi a peça que faltou. Os jogadores tentaram cumprir o plano que foi definido para este jogo. Não fomos tão assertivos quanto deveríamos ter sido no nosso serviço. O nosso serviço não esteve agressivo o suficiente para criar dificuldade na organização do ataque do Vitória de Guimarães. Acabou por ser mais feliz nos momentos decisivos. Opinião que o orientador do Vitória não concorda. Tivemos aqui um jogo bastante competitivo contra uma equipa com uma boa capacidade de serviço, que nos criou bastantes problemas na nossa linha de recepção. Com o fim da Série A a aproximar-se, o balanço das fases de apuramento já se começam a fazer. O objetivo desta época era ficarmos entre primeiros. Foi prontamente conseguido na primeira fase e nesta segunda fase era tentar fazer o melhor possível. Claro que sabíamos que teríamos muitas dificuldades, o campeonato está muito forte, agora é aproveitar esta fase que está com os melhores e tentar jogar bom voleibol, fazer as atletas crescer e chegar o mais longe possível. Confiar no processo e continuar a trabalhar são a fórmula que Héler Andrade revela para o sucesso da equipa e admite que o foco nesta altura do campeonato é que todas as atletas ganhem confiança. Conseguimos pôr todas as atletas a jogar e é importante nesta fase toda a gente estar preparada para jogar, toda a gente estar com confiança, e sem tempo de jogo não é possível. Tentarmos olhar para aquilo que não correu tão bem, temos que também gerir aquilo que tem acontecido em termos de disponibilidade de atletas, com lesões e etc. Acho que não houve nenhuma mudança brusca, continuamos a acreditar no nosso processo, continuamos a trabalhar e acreditamos nesse tal processo para as coisas melhorarem, mas nada de brusco melhorou. Simplesmente continuamos o nosso caminho e vai ser igual daqui para a frente. O treinador do Vitória ainda fez projeções para o jogo decisivo do domingo frente ao Sporting. Amanhã vamos ter um jogo que é super importante para as duas equipas. Chegámos a este momento da época com muito mérito nosso, ainda a depender de nós para discutirmos o acesso às 4 primeiras equipas, portanto estamos muito contentes. E acima de tudo vamos encarar o jogo com ambição, mas com muita felicidade de poder estar a jogar estes jogos de decisão, e certamente todos os jogos com o Sporting foram muito competitivos, jogos exigentes, portanto esperamos uma equipa do Sporting na sua máxima força, e nós também vamos preparar o jogo da melhor forma para conseguirmos ganhar. Preparação que deu resultados, pois o Vitória venceu o Sporting e conseguiu assim o 4º lugar da Série A. Ainda no sábado, também foi dia do duelo de titãs, entre o Porto e o Colégio Fanor. A luta pelo primeiro lugar ficou marcada por um jogo decidido na negra por 15-13 a favor das portistas. Duelo entre titãs e o que espera apenas uma rede e uma vitória. Um jogo em que o Porto e o Colégio Fanor podiam estar descansados com os bilhetes para a Taça Elite na mão, não fosse o primeiro lugar da Liga Sol Verde no PT a estar em causa. Adeptos perceberam a importância do jogo e trataram de encher as bancadas para apoiar as equipas. Sorridentes com confiança, as colegiais entraram marcador afora sem dar tempo de reação ao Porto. Isidoro e Nossac foram as jogadoras de destaque ao pontuarem mais vezes. Entrada para a reta final e sem conseguir recuperar o fôlego, as portistas começaram a cometer erros consecutivamente. A aproveitar o set point oferecido pelo Porto, Bruna fechou o set aos 25-14. Com os conselhos de Miguel Coelho em mente, as pupilas entraram de cabeça erguida para o segundo set, com erros atrás de acertos, e desta vez a ser o Fanor a não dar resposta a não ser erros, o Porto conseguiu uma ligeira vantagem. As colegiais foram logo atrás, mas não passaram de empates. O treinador do Porto colocou Coelho no lugar de Pinto e foi a solução para dominarem o marcador e fechar o set. Sob o olhar atento dos fãs, o Porto começou mais um set a festejar. As Panteras cor-de-roça ainda equacionaram uma reviravolta, mas apenas igualaram o marcador. Keira Holt não deu hipótese e marcou 11 pontos só neste parcial. Em set point, e sem querer desperdiçar mais tempo, Miguel Coelho colocou Taylor no lugar de Janaína para atacar. Missão bem sucedida e a camisola número 10 fechou o set aos 25-20. Aos saltinhos entraram para mais um parcial. O marcador viu e repetiu a entrada ao longo do set. Ora um ponto do lado do Porto
ora um ponto do lado Efanor, e saltinho a saltinho entraram na reta final empatados aos 19. Bruna, camisola 12 do Efanor e a melhor pontuadora da equipa nesta jornada, foi a única que conseguiu pôr fim à brincadeira ao marcar consecutivamente os 3 pontos finais. Com o placar empatado, as incertezas reinavam na arena, mas Kira Holt tratou logo de descansar os adeptos. A camisola portista número 20 destacou-se nesta jornada a marcar 30 pontos e neste último parcial foi a responsável de marcar 7 dos 12 pontos do Porto. Apesar de alguns momentos de tensão, o Porto continuou a dominar o marcador, mas o final do set foi reflexo da competitividade das duas equipas. Com os adeptos a fazerem subir, tudo ficou em calça, com Jean Lourenço a errar e a dar o match point ao Porto, que reverteu logo de seguida a situação. As Felizardas foram as portistas que terminaram um verdadeiro espetáculo aos 15-13. Eugênio Nossac viu a negra como uma vantagem e admitiu que já esperava um jogo disputado. Esperábamos um jogo assim longo e disputado. Acho que fizemos bem por momentos nosso rol, nosso papel. E por momentos não conseguimos ter certa estabilidade que nos permitia estar à frente de uma equipa que está um bocado debilitado por momentos também. Mas foi bom no quinto set conseguir aproximar-nos ao resultado, porque estávamos um bocado longe delas no começo. Acho que isso foi bom e ajuda, porque ainda não jogamos muitas negras. É a segunda negra que jogamos no campeonato, por isso para nós é bom ter isso nesta fase, porque acho que os playoffs vão ser duros e vamos ter mais disto, e pôr-nos à prova assim é muito bom para nós. O orientador Mário Martins também partilha da mesma opinião. Encontrar este registro numa altura em que se tomam as grandes decisões da época, que estamos a 2 semanas de jogar a Final Four da Taça, estamos a 3 semanas de começar o play-off, é muito bom para nós também para percebermos como é que vamos reagir, e era um dos desafios que tínhamos. Saímos contentes desse ponto de vista. Mas a felicidade não fica por aqui. O orientador das colegiais elogiou a equipa e o que já alcançaram. Toda a gente percebeu a importância do jogo e que podia definir o primeiro lugar, que é algo que se nos dissessem há 4 ou 5 meses atrás, nós dizíamos está tudo louco, isso é impossível. Isto é um privilégio brutal, trabalhar com, de facto, um grupo muito forte. E acho que depois o que define o jogo é a capacidade individual do Porto de gerir um plantel muito extenso. Nesse padrão individual resolveu o jogo, enquanto o jogo foi coletivo. Acho que nós fomos mais organizados e o Porto acaba por vencer. E nós vamos continuar a nossa caminhada e procurar o mais cedo possível fechar esta fase da época no segundo lugar, para nos dar algum fato a casa nos playoffs. Miguel Coelho admite que foi uma grande vitória perante um forte adversário. Uma grande vitória sobre uma grande equipa, que tem uma grande equipa e que trabalha muito bem, tem grandes valores individuais e coletivos, e por isso é aos meus olhos, desde que esta época começou, um grande candidato ao título, que se tem mostrado pelos resultados que tem tido. Gabriela Coelho também falou da importância da vitória. Uma vitória muito importante, sabíamos que era um jogo decisivo para nós e para elas, e acho que encaramos com o espírito certo e com a luta certa e conseguimos sair vitoriosas, que era o nosso grande objetivo. Objetivo cumprido, e o Porto sai deste duelo de titãs mais confortável no primeiro lugar. Já no domingo, o Futebol Clube do Porto visitou a Casa das Sereias do Leixões e levou a vitória pela diferença máxima. Em fim de semana de jornada dupla, o Futebol Clube do Porto visitou a Casa das Sereias do Mar e triunfou por 3-0. Depois de uma vitória renhida no sábado, frente ao PV 2014 Colégio Fanor, na negra por 15-13. Com 5 sets nas pernas, as dragas não mostraram fadiga e dominaram o marcador no início do jogo. E apesar de alguns erros das portistas trazer um quase empate, Vitória Pinto mostrou a potência de seus aces e abriu uma vantagem para as azuis e brancas. A sereia Helena Monteiro ainda tentou aproximar a sua equipa das líderes do campeonato, mas algumas falhas de suas companheiras de equipa entregou de bandeja a vitória deste primeiro set ao Porto por 25-15. O primeiro e o terceiro set são inequívocos, tivemos alguma vantagem. No segundo, até pela desvantagem que nós tivemos e pelo Leixões ter servido muito bem nesse set, obrigou-nos atrás a ir buscar algumas coisas e a ter que trazer dentro do jogo algumas coisas diferentes. Uma mudança de campo trouxe uma mudança de marés a favor de suas habitantes.
que, como disse Miguel Coelho, entraram a servir muito bem. A força dos adeptos leixonenses deu a esperança que as jogadoras precisavam para tentar reverter o jogo, e assim deslancharam a marcar pontos. Mas esta força também despertou o afinco das portistas, que correram atrás do prejuízo e empataram o jogo aos 21. Com um fim de set equilibrado, Taylor Sandbolt, com a ajuda de suas colegas, exprimiu a eficácia de seu ataque e fechou mais um set a favor do Porto por 25-23. 3 pontos para as visitantes, 3 para as anfitriãs. Assim, se iniciou o que seria o último set. Mas uma desatenção da equipa de Matosinhos deu a oportunidade das dragas alavancarem no marcador, criando assim uma grande superioridade. Com esta vantagem estabelecida, o jogo parecia resolvido, mas o destino escondia um meio de set similar para ambas as equipas. 2 erros e um bloco. E mesmo com 3 dos 4 últimos pontos terem sido para o Leixões, Ana Rui Monteiro concretizou o jogo para o clube da Invicta aos 25-17. As derrotas deste fim de semana de uma jornada dupla e das derrotas que temos trazidos, que é impossível que isto não nos motive e não mexa connosco. Agora, também temos a humildade de reconhecer as nossas dificuldades, a dificuldade que é esta segunda fase dos 8 primeiros, que é muito diferente do restante campeonato, muito diferente, e para a nossa equipa, que foi perdendo algumas peças, torna-se mais difícil também. Agora, desmotivação, estamos tristes, estamos frustrados, porque elas são as primeiras que querem fazer melhor e querem dar mais. Maria Freitas afirma que esta sequência de derrotas traz motivação à equipa e que, segundo as suas palavras, elas querem dar mais. Enquanto Miguel Coelho afirma que não conquistou todos os objetivos pretendidos à época. Não alcançou porque era eliminar, é numa competição como a Taça. Naquele dia tínhamos que estar bem e não estivemos, e foi por culpa própria que perdemos naquele dia. E é bom que a competição também nos mostre isso. É pena ter sido a primeira derrota de todas, aquela da Taça, a mostrar-nos uma coisa que nós já sabíamos, mas que naquele dia merecemos sair de uma competição. A competição é dura e mostra-nos que o caminho diário é trabalhar muito, porque senão naquele dia, se não estivermos bem, perdemos, que aconteceu com o Benfica e depois aconteceu com o Vitória. Os objetivos no campeonato têm sido alcançados. Nós na primeira fase ficamos em primeiro sem derrotas, nesta segunda fase para já perdemos um jogo que acaba por ser merecido também, mas temos feito o nosso caminho com um notável desempenho coletivo, também ele, não só individual, não só na parte física, coletivo, para ir ultrapassando os adversários. Por isso, para já o balanço é positivo. Agora vamos nos começar a preparar para os play-offs, que são uma fase diferente de todas as outras que nós já tivemos agora, e a Taça e o jogo com o Vitória mostraram-nos que a cada dia que passa nós temos que estar cada vez mais fortes para ir ultrapassando adversários, também eles cada vez mais fortes, mas temos tempo para nos preparar ainda. Maria Reis Lopes foi eleita a melhor jogadora da partida e nos contou o espírito que se vive em Balneário e o que o prêmio significa para si. Agora mais unido que nunca, porque como disse, conseguimos ontem manter conseguimos dar um forte passo para a liderança, e então agora é agarrar todas as oportunidades e não deixar que nos fuja. Portanto, estamos motivadas, estamos com 2 boas semanas de treinos e vamos continuar, de certeza. É uma sensação sempre muito boa, é algum reconhecimento do trabalho que temos vindo a fazer, obviamente sempre como equipa, porque isto é um desporto de equipa, e se uns dias umas estão melhores, noutros dias outras estão melhores, e é assim. Depois desta jornada dupla, o Leixões se manteve em 7º posto, enquanto o clube da Invicta cimentou a liderança do campeonato. Neste sábado, de jornada dupla na Liga Solverde.pt, tivemos ainda um jogo entre o Fiães e o Leixões, onde as fianenses levaram a vitória por 3-0. Já no domingo, os jogos ficaram marcados por serem decididos pela margem máxima. São eles o Efanor, que triunfou frente às Guerreiras do Minho, e o Benfica, que venceu as fianenses. Já o Sporting viajou ao berço de Portugal e perdeu frente às Conquistadoras por 3-1. Quanto à tabela classificativa, destaque para o Porto, que continua em primeiro lugar, e o Colégio Efanor, que assegurou pelo menos o 2º classificado. Já a única mudança na tabela foi a troca de lugares entre o Vitória, que subiu para 4º, e o Sporting, que desceu para 5º, deixando assim em aberta a disputa para um lugar nos play-offs. Já na Série A2, a 8ª jornada ficou marcada pela vitória das equipas visitantes.
Clube Cairós e Vila Condense venceram respectivamente o Madeira e o Sporting de Espinho pela diferença máxima, enquanto o Castelo da Maia venceu o Esmoriz por 3-1. Neste fim de semana, Clube Cairós e Vila Condense asseguraram a permanência na primeira divisão portuguesa. Já o Esmoriz, Sports Madeira e Sporting de Espinho viram confirmada a descida de divisão, enquanto que o Castelo da Maia irá lutar pela permanência da primeira divisão na liguilha frente ao segundo classificado da segunda divisão. Quanto à Liga Una Seguros, também contou com muito voleibol a contar para a 11ª jornada. 2 jogos decididos na negra, onde o Leixões venceu a Acadêmica de Espinho por 15-12 e o Vitória que venceu Viana por 15-13. E ainda 2 triunfos dos visitantes. O Benfica, que venceu o Castelo da Maia pela diferença máxima, e o Sporting, que venceu a Fonte do Bastardo por 3-1. Lembramos ainda que a disputa em atraso da 9ª jornada, disputada na última quarta-feira, teve um triunfo dos Mochos por 3-0 frente ao Castelo da Maia. Como na ligasolverde.pt, só houve uma alteração na tabela classificativa. Desta vez, a troca de lugares entre o Castelo da Maia, que desceu para 7º, e o Vitória, que subiu para 6º. E ainda temos mais um lugar assegurado nos playoffs. Depois do Benfica em primeiro e o Sporting em segundo, o Leixões garantiu um lugar nos 4 primeiros classificados. Já na Série A2, os jogos a contar para a 8ª jornada tiveram o mesmo resultado, a margem máxima. O CVO Oeiras, São Mamed e Ala de Gondomar venceram respectivamente o Esmoriz, Santo Tirso e Sporting de Espinho. E na classificação, o pódio se alterou. A Ala de Gondomar assumiu o primeiro lugar, enquanto o Sporting de Espinho desceu para segundo, com o São Mamed a manter pressão sobre os 2 primeiros. Já o Santo Tirso, Esmoriz e CVO Oeiras encontram-se por esta ordem nos lugares que garantem a descida de divisão. João Pedrosa e Hugo Campos tiveram uma infeliz estreia neste início de época de voleibol de praia. A dupla portuguesa jogou hoje no Beach Pro Tour Elite 16 de Doha, no Catar, a decorrer de 5 a 9 de março, e perdeu por 2-0 frente aos australianos Rhodes e Schubert. Sendo assim, a dupla foi afastada da competição e classificaram-se no 21º lugar, tendo somado 340 pontos para o ranking da FIVB. E já se conhece os campeões da SEV Challenge Cup 2024 femininos e masculinos. Os polacos do Varsóvia viajaram para a Itália, tendo conseguido ontem mais um triunfo sobre os italianos do Monza por 3-1, o que lhes permitiu erguer o troféu da SEV Challenge Cup 2024 masculinos. It is Project Warszawa! Proper job! Já nos femininos, foi a vez das italianas do Novara se superiorizarem por 3-1 frente às francesas do Nantes e ergueram assim o troféu da SEV Challenge Cup 2024 femininos. Chegamos ao fim de mais um semanário informativo. Obrigado por ter estado desse lado. Já sabe, fique bem, fique com a sua Vôlei TV.